Falei no vídeo anterior que eu ia contar pra vocês a história de eu ter feito o texto no site do Grêmio do último título gaúcho que o Grêmio ganhou no Beira-Rio, né, em 2006, 20 anos. Em 2005 eu tava, deixa eu baixar o volume aqui, o Palmeiras e Novo Horizontino, o Palmeiras está ganhando, mas sendo campeão também, já tinha ganho o primeiro jogo. Eu estava desempregado e tinha um conhecido que trabalhava na comissão técnica do Grêmio, do profissional, era auxiliar de preparação física, Samir Omeire. E aí minha mãe conversou com ele e ele foi lá, né, disse que tinha alguma coisa pra mim, né? E eu consegui, ele me conseguiu o emprego na assessoria de imprensa do Grêmio. O que era? Eu tinha que fazer um resumo de manhã no horário do meio-dia, né? E de tarde, no final da tarde, dos noticiários esportivos das 4 rádios aqui do Sul, né? Gaúcha, Guaíba, Band e Pampa na época, não existia a Rádio Grenal, né? E mandar isso pro meu chefe pra ele mandar esse resumo do noticiário pro presidente do Grêmio, pro Paulo Doni na época. E o outro serviço que eu fazia era a matéria dos jogos, né? Que era mais legal, né? Tu assistia os jogos e fazia um resuminho e depois fazia a matéria dos jogos. Em 2005 eu fiz a matéria da Batalha dos Aflitos, mas naquela época a coisa estava tão confusa, o Grêmio tinha problema com o servidor, não conseguia, o Grêmio estava mal de grana, não conseguia, e a matéria não foi pro ar. Depois fizeram outro texto, mas e no dia seguinte entrou esse outro texto no site do Grêmio. Em 2006, já nesse final desse ano, eu fui chamado para trabalhar no Banrisul, mas continuei só fazendo as matérias dos jogos no site do Grêmio. E aí calhou de eu fazer esse texto do título gaúcho de 2006. Se você botar Grêmio é campeão gaúcho, Grêmio campeão gaúcho na procura do site do Grêmio, Grêmio.net, vai aparecer esse texto, vai lá ver o meu nome no meio da equipe. Mas o curioso de tudo nessa época, que eu estava retornando, eu estava pensando outro dia, que no meio do texto eu botei quando eu descrevi o gol do Grêmio, o gol do Pedro Júnior, eu botei o Pedro Júnior, dei o nome, vamos dizer, o apelido pro Pedro Júnior de O Iluminado, porque ele entrou, né, numa situação, estava no banco de reservas e tal, e entrou e fez o gol meio de nuca, né? Pedro Júnior, O Iluminado e tal, fez o gol do título. Só que naquela época não se tinha essa coisa de hashtag, compartilhamento, arroba, etc. Então aí ficou só o título, só ficou só no texto. Se fosse hoje em dia, eu nessa brincadeira inocente, foi só uma euforia no texto, né? Se fosse hoje em dia, eu nessa brincadeira inocente eu teria feito o Pedro Júnior sair de Porto Alegre com um apelido, né? O Iluminado. Mas aí, evidentemente, o mundo mudou, as coisas eram diferentes e não aconteceu. Aí passou mais um tempo eu fazendo esses textos. E no Brasileiro de 2006 o Grêmio teve uma partida muito ruim contra o Paraná. Aqui. O Grêmio tomou uma saranda no primeiro tempo. O jogo terminou 5-2. O Grêmio tomou uma saranda no primeiro tempo. E aí eu intitulei, eu fiz um comentário sobre a zaga do Grêmio que eu não vou me lembrar agora. E esse comentário foi parar na coluna do Wilton Mombach, do jornal Correio do Povo aqui de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Não me lembro. E aí eu fui suspenso pelo meu chefe de fazer esses textos por mais uma ou duas partidas. E ele não me chamou mais, porque eu trabalhava no Banrisul, já estava fazendo trabalho voluntário ali. Ele não me chamou mais. Mas eu tive essa sensação durante 2 anos de fazer parte da assessoria de imprensa do time que eu amo, o Grêmio, né? E fazer essa matéria do título do Grêmio no Campeonato Gaúcho de 2006
para o site do Grêmio. Outra curiosidade desse título, o goleiro reserva, procurarem a matéria no site, está lá, o goleiro reserva desse título é o Cássio, que hoje foi campeão mineiro pelo Cruzeiro, já veterano, né? O Cássio era o goleiro reserva desse título, do Grêmio campeão gaúcho de 2006.